Esse é o novo controle da Mechanic ou Machinic. O modelo G6 traz as principais características que todo jogador preza em um controle moderno. Anti-drift, botões mecânicos, sensor de movimento, botões de macro e turbo e várias funções interessantes. Tudo isso em um design elegante e confortável, mas será que todos esses recursos estão bem implementados? Nesse vídeo de review, você irá conhecer todas as características, pontos positivos e negativos e o principal, vale ou não a pena comprar um Mechanic G6. Ele vem nessa caixa rechelosa, há algumas informações do controle e suas principais características. Ao abrir a caixa, temos de cara esse folheto com algumas informações que acredito serem do controle. Infelizmente está todo em chinês. Para conexões sem fio 2.4G, há um dongle USB na cor branca e personalizada com o nome da marca. Vamos deixar aqui o principal por último, isso porque na parte inferior do suporte do controle encontramos o cabo USB de carregamento e conexão no padrão USB-A e USB-C. Enviaram mais alguns folhetos, mas infelizmente todos estão em chinês e o manual de instruções pelo menos ao idioma em inglês, e nele tem todas as informações e configurações que você pode estar fazendo nesse controle aqui. E por fim, é claro, o Mechanic G6, de cara já dá para perceber que é mais um controle inspirado no layout de design do Xbox. Como eu já disse em reviews de controle nesse design, eu pessoalmente gosto, acho bem confortável e por ter recursos a mais que o controle padrão do Xbox, esses modelos são bem superiores. Há duas cores disponíveis, a preta e a branca, que foi a minha escolha. Pessoalmente estou curtindo esse tipo de cor para controles, o design é um pouco mais minimalista e essa cor dá um destaque maior à personalização presente no controle. Ele lembra bastante o design meio cyberpunk. Na parte traseira você vai encontrar uma superfície irregular para ajudar na fixação do controle às mãos e ele não parece ser construído com material de baixa qualidade. E a cor fosca ajuda a não manchar fácil com marcas de dedo. O controle conta com gatilhos com tecnologia Hall Sensing que ajuda na maior durabilidade e suavidade dos comandos. Além disso, há essas chaves na parte traseira que servem para ajustar a distância de viagem do botão. Isso pode ser útil para aumentar a quantidade de comandos em pouco tempo. Por exemplo, na viagem mais curta, é perfeita para jogos de FPS, pois o acionamento dos tiros será muito mais rápido. A chave do meio é a padrão e também a universal, e a última fica sendo perfeita para jogos de corrida e ajustes mais finos de aceleração do carro, já que a viagem do acionamento será um pouco maior. Essas três bandeiras de configuração dos gatilhos traseiros é uma boa maneira, de personalização, deixa a sua experiência de gameplay um pouco diferenciada. Há controles que permitem você fazer isso, mas a maioria é via software, e essa configuração via hardware ajuda em uma maior comodidade e também rapidez para alternar o tipo de acionamento do gatilho. Os analógicos magnéticos possuem tecnologia anti-drift, tem um giro suave. Eu pessoalmente gosto quando eles vêm envoltos nesses círculos que deixa o giro muito mais suave, juntamente com esse anel em metal que ajuda a diminuir o atrito. Inclusive, eles são removíveis caso você deseje trocar. No que tange a precisão, infelizmente ela deixou um pouco a desejar. Não sei o motivo que o analógico esquerdo ficou com erro de mais de 20%, enquanto que o analógico direito apenas 0,4%, que é o padrão encontrado em analógicos desse tipo com tecnologia anti-drift. Mas em comparação com outros controles, o 8-bit do Ultimate, por exemplo, que teve erros de 8%, acho que pode estar muito ligado aí ao modo que a tecnologia Hall Sensor está implementada nesses analógicos. A pergunta que fica é: devo me preocupar com esses 20% de erro? A resposta é: depende. Se você vai usar para jogos competitivos, definitivamente não é uma boa opção. Se vai usar para jogos mais casuais, e esse erro a mais aí não vai fazer diferença alguma na sua gameplay. É mais uma parte técnica que acredito que 99% dos jogadores nem se importam, mas eu gosto de mostrar nos reviews e deixar bem claro o produto que vocês estão ou que pretendem estar adquirindo. Os botões de comando têm uma distância de acionamento mais curta ao serem pressionados, eles dão uma maior agilidade na realização dos comandos e, de acordo com a Mechanic, tem uma vida útil de mais de 5 milhões de cliques. O detalhe fica por conta da tecnologia mecânica presente neles, é basicamente a mesma utilizada em mouses e a sensação de acionamento também é a mesma. Eles estão no padrão do Xbox e ao conectar via Bluetooth através do modo de switch, os botões ainda continuam no mesmo padrão. E não sei se há uma inversão dos botões ABXY, isso de experiência no PC, como os emuladores de Switch, por exemplo, e neles também há uma possibilidade de você fazer esse mapeamento manual. Não sei afirmar se nos consoles haverá uma troca automática dos padrões ABXY, provavelmente sim, porque eu não encontrei nenhum comentário na internet falando que os botões estão trocados, e a única maneira de você, se você quiser deixar no padrão real do Nintendo Switch e jogar no PC sem se preocupar, é através do software Keylinker. Esse software pode ser usado para diversas configurações do controle, inclusive criar macros para serem usados no
botões M1 e M2 na parte traseira do controle, e o ponto negativo é que ele está disponível apenas para Android. Esse software pode reconhecer o controle mesmo se ele estiver conectado ao seu PC, e no meu caso eu utilizei para deixar os padrões no padrão da Nintendo. Fiz a inversão dos botões e salvei. Você não precisará mais do aplicativo aberto para poder estar jogando nesse novo padrão e com essa nova configuração que você colocou nele, já que tudo que você fizer de alteração, o controle irá salvar na sua própria memória. Acho que poderia ter um software no PC para deixar a vida um pouco mais simples, mas infelizmente, né, só temos para smartphone, que vai quebrar um galho aí para fazer esses tipos de alteração. Além disso, dá para alterar a zona morta dos analógicos e aumentar ou deixar padrão, que ele vem de padrão de fábrica sem zona morta. Então qualquer leve desvio que você dá no analógico, ele já faz a movimentação. E cabe um adendo aqui: se você fizer essas alterações dos botões ABXY, por exemplo, irá funcionar apenas para o modo de conexão para o controle, já que ao realizar a conexão com o modo X Input, ou melhor, via Xbox ou dongle USB, os botões voltarão a ficar no padrão do Xbox. Nesse caso, cabe a você também refazer a configuração e inverter os botões. É de certa forma nada prático ter que ficar abrindo o aplicativo para fazer isso. Pessoalmente, acho que deveria haver uma inversão automática, ou pelo menos um atalho igual o Gully Kid King Kong 2 Pro, que ao apertar dois botões, você tem essa inversão do ABXY rapidamente. E por que essa explicação toda desses botões, padrão Xbox, padrão Nintendo? Simplesmente porque há pessoas assim como eu que estão acostumados com um tipo de padrão, seja da Nintendo ou do Xbox, e pode causar um certo nó na cabeça ter que se acostumar novamente a essas possibilidades aí de mudança de layout dos botões. E no caso, o Mechanic permite isso, você fazer essa inversão através do software. Então, como eu sempre digo, vai agradar gregos e troianos. O D-pad desse modelo é no padrão dos controles Elite do Xbox, é um D-pad com os direcionais juntos, e acho difícil voltar para o padrão de seta depois que você se acostuma a utilizar esse layout pela primeira vez. O diferencial é que, diferente dos controles Elite, o D-pad presente no Mechanic é um pouco menor, e na minha opinião, esse D-pad um pouco menor, acho que se encaixou perfeitamente no estilo do controle, né? Acho que um muito grande iria tirar um pouco a beleza do controle, então mesmo sendo um D-pad um pouco menor, ele ainda vai ser excelente para todos os tipos de jogos, luta, plataforma e até mesmo alguns jogos de corrida 2D mais antigos ou arcades. Um detalhe que não poderia faltar são as LEDs. No G6, elas estão de certa forma discretas, não temos o RGB e sim uma cor fixa, um azul claro na parte frontal do controle e também ao redor do analógico direito. Você pode alternar os modos de LED para um padrão fixo ou de efeito de respiração, e dá para você aumentar a intensidade. E se quiser perder os 20 FPS extra que as LEDs dão aí nos seus jogos, você também pode estar desligando. Esse controle tem uma boa compatibilidade, irá funcionar no PC, Nintendo Switch, TV, tablets, smartphone, Android e até mesmo no iOS, e até em projetores com Android. Para mudar o modo de conexão, basta você deslizar a sua chave na parte traseira. O X é para conexão X Input no PC, D conexão Direct Input no Android, S modo de conexão do Nintendo Switch e V para dispositivos Apple e iOS. O modo de conexão via Dongle 2.4G irá servir para o PC, Android e Smart TVs. Para parear é bem simples, basta você deixar a chave no modo S e segurar o botão Home por 5 segundos até as luzes começarem a piscar rapidamente. Depois é só inserir o dongle USB no seu PC e a conexão será realizada automaticamente. O modo padrão é o X-Input, mas se você quiser jogar algum game um pouco mais antigo, você pode alternar para o modo Direct Input pressionando o botão AB mais o Home. Com relação às funções Turbo, para você ativar esse modo, basta pressionar o botão Turbo e o botão que deseja ser configurado, por exemplo, Turbo mais A ou o botão Turbo mais B. Para deixar salvo, apenas pressiona a mesma combinação e solte o botão turbo. Assim, ao pressionar o A ou o B, por exemplo, a LED do analógico direito irá ficar piscando constantemente, acusando que esse modo está ativo. Você ainda pode configurar a velocidade pressionando o botão turbo e o analógico direito para cima ou para baixo, assim você pode aumentar ou diminuir a velocidade do acionamento desses botões. E se quiser limpar as configurações, só pressiona novamente a mesma combinação de teclas utilizadas para salvar a sua combinação. Esse é um modo bem útil, principalmente para jogos de luta ou jogos que vocês requerem fazer alguns hack and slash da vida, né? Você tem que pressionar várias vezes o mesmo botão. É só você fazer essa seleção de botão que você quer salvar como modo turbo para pressionar várias vezes, e assim você precisa dar apenas um clique e o controle irá fazer todo o resto. Com relação à vibração e intensidade, há um botão para você aumentar, diminuir ou desativar a intensidade de vibração. No caso, as luzes na parte frontal irão indicar qual intensidade está configurada, e com todas as luzes acesas indica, né, a maior vibração possível.
Esse controle tem uma função interessante, o sensor de movimento. Ele pode ser configurado para ser usado até mesmo em jogos que não possuem essa função, por exemplo, jogos de FPS, e permite de certa forma fazer um ajuste fino na mira. Não é um recurso perfeito, há algum delay, mas quem precisa de uma experiência próxima do mouse, essa é uma alternativa muito boa. Para ativar o recurso, primeiro faça a calibração do sensor com o controle desligado, pressionando o botão Back mais B mais o Home, e para ativar a função, o controle precisa estar no modo de conexão do Pro Controller de Nintendo Switch. Basta você pressionar o botão FN mais R3 e as LEDs irão ficar piscando alternada. E depois, se você quiser que o recurso fique sempre ativo, pressione o R3 novamente. Você vai ter ali um sensor com mira por movimento que dá para você utilizar em jogos de FPS. No meu caso, eu utilizei aqui no Cyberpunk. Tem um delay, mas para quem gosta ali de ter uma mira um pouco mais suave, é uma boa alternativa. A dica é você colocar o M1 ou o M2 como acionadores, então você não precisa estar sempre utilizando o sensor de movimento para utilizar como câmera, por exemplo, apenas quando você for realizar a ação de sacar arma ou até mesmo utilizar sua sniper. É sempre que você precisar esse sensor de movimento para você mirar, basta você pressionar o botão traseiro. E para fazer isso, você pressiona o botão FN mais R3 e um dos botões traseiros, no meu caso eu deixei no M2. Sempre que eu precisei estar ativando a mira com sensor de movimento, eu apertei o M2 e assim o controle entra no modo de sensor de movimento. Isso ajuda, né, em alguns casos, e também é um bom recurso que fica presente ali, um recurso a mais no controle. O Mechanic G6 fica na mesma faixa de preço aí do 8-bit do Ultimate, o Cooler Kid King Kong 2 Pro, e é uma boa alternativa aí para quem quer pagar em um controle premium até R$350, por exemplo. Vale lembrar que em épocas de promoção esse modelo pode ficar bem abaixo desse preço padrão dele, que inclusive dá para achar ali por R$300, até mesmo menos, dependendo do cupom que você está utilizando e da época que você está adquirindo ele lá no AliExpress. E esse é o primeiro controle com layout de botões do Xbox com analógicos magnéticos. Outros modelos como o King Kong 2 Pro até dá para você mudar os botões, mas precisa comprar as peças por fora, que encarece um pouco. E como eu sei que muitos usuários preferem o layout do Xbox, talvez essa seja uma boa alternativa para quem quer um controle com analógicos anti-drift e que seja no padrão do Xbox. Só um detalhe, ele não irá funcionar nos consoles da Microsoft, apenas nas plataformas citadas nessa review. E é claro, né, pessoal, esse é mais um controle alternativo para o Nintendo Switch. Nos últimos anos, o que não falta são modelos mais baratos, melhores e com mais recursos que o Pro Controller original da Nintendo. E atualmente, não vejo necessidade alguma de comprar um para usar no Switch, já que tem alternativas muito melhores e muito mais superiores e uma durabilidade muito maior que os controles originais da Nintendo. Infelizmente, o detalhe negativo fica por conta da falta de um software para PC que possibilite configurar o controle. Você só conseguirá fazer isso através do aplicativo para smartphone. E se você quiser pagar barato nesse carinha, entre lá no grupo de promoções do canal no Telegram, escaneie o QR Code que está aparecendo agora aí na sua tela ou acesse através do link na descrição. Sempre que aparecer promoções desse e de outros controles, estou compartilhando promoções por lá. Qualquer dúvida é só mandar seu comentário aí no campo dos comentários, deixa um like se gostou da review e nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!